nós escolhemos esse tema e estamos fundamentados e baseados no texto do apóstolo Paulo aos Romanos. E então, desde 2 domingos atrás, 2 semanas atrás, nós temos refletido nessa palavra que, com tanta ousadia, Paulo traz a nós. O apóstolo Paulo, ele envia essa carta à igreja, aos cristãos, aos crentes que habitavam em Roma naquela época, e ele, na sua carta, ele trata de 2 momentos muito importantes, mas ao mesmo tempo também bem distintos. Ele fala sobre a pecaminosidade do homem, do ser humano, da humanidade, das escolhas que nós fizemos e o que isso custou a todos nós. E na segunda parte dessa carta, ele fala a respeito da intervenção divina de Deus nas nossas vidas. Ele fala desse grande amor que Deus nos amou, ele fala desta transformação e dessa completa mudança em nossas vidas. E desse tema, Ele é por nós, Deus é por nós, nós escolhemos 3 subtemas, 3 reflexões acerca do mesmo assunto. Nós começamos falando se Deus é por nós, quem pode tentar algo contra as nossas vidas? Se Deus é por nós, quem pode ser contra? Quem pode, por mais que tenha a capacidade de tentar algo contra as nossas vidas, se Deus é por você, nada disso pode te alcançar. E depois falamos, se Deus é por nós, ninguém pode intentar acusação ou até mesmo condenação nas nossas vidas. Nós falamos sobre isso nos 2 últimos domingos. Nós vamos citar alguma dessas partes, mas não vamos entrar nesse assunto de novo. Se você quiser escutar, conhecer aquilo que nós compartilhamos nos últimos 2 domingos, você pode acessar o nosso canal no YouTube, Sal da Terra Zona Sul, e você pode ouvir essas mensagens, que eu tenho certeza que Deus vai trazer bastante luz ao nosso entendimento sobre essa ação de Deus. Você entra no nosso canal, aproveite, se inscreva, você entra lá no sininho também, ative a notificação, que qualquer novo conteúdo que estiver disponibilizado no canal, você vai ser comunicado e avisado disso. Mas hoje nós queremos falar, dentro desse mesmo tema, se Deus é por nós, quem pode nos separar do amor de Deus? É interessante porque quando Paulo escreve e diz que aqueles que estão em Cristo, aqueles a quem Deus é por nós, nada, coisa alguma pode te separar do amor de Deus. Isso não quer dizer, amados, que não haverá tentativas. Isso não quer dizer que não há situações, pessoas, inimigos, perseguição, que não vai tentar nos separar. Constantemente, situações ocorrem em nossas vidas que tentam nos separar de Deus. Estas tentativas, elas são cotidianas, elas são diárias, elas são presentes em nossas vidas. Há sim uma armação, há um complô contra as nossas vidas para nos separar do amor de Deus. Então, nós vamos perceber ao longo da nossa reflexão que muitas situações têm acontecido na sua vida para tentar te afastar e te afastar do amor de Deus, te afastar de Deus, te afastar do Pai, te afastar do amor, do cuidado, do zelo que Deus tem por nós.
a promessa que nós temos que tomar sobre as nossas vidas é que, mesmo diante de todas estas tentativas, se nós estamos em Cristo, elas não terão sucesso nas nossas vidas. Eu quero ler com vocês o nosso texto base, que temos refletido desde então, Romanos capítulo 8, e nós vamos ler a partir do verso 31. E o texto do apóstolo Paulo aos Romanos diz assim: Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós, o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Estas afirmações que o apóstolo Paulo faz são extraordinárias, porque ela transforma e muda completamente o nosso entendimento sobre o nosso relacionamento com Deus. Quando nós conhecemos a Deus e de fato estamos em Cristo, Ele age em nossas vidas de uma forma a colocar esse entendimento, essa verdade nos nossos corações. Ele não está dizendo simplesmente a respeito de uma frase de efeito. Essas afirmações, elas não são simplesmente nas nossas vidas algo para elevar a nossa moral. Ele não está falando apenas de frases que podemos tomar para nós, para nos animar, para nos encorajar. Não é isso apenas. Ele está falando nas nossas vidas sobre um total estado novo de vida, de entendimento, de pensamento, de sentimento nos nossos corações, do qual, vivendo sem eles, nós nunca alcançamos uma plenitude de vida, nós nunca alcançamos ou alcançaremos uma vida da qual nós podemos vivê-la de forma abundante. Acontece muitas vezes, amados, que nós perdemos em muita oportunidade nas nossas vidas de viver o que Deus tem para nós. E vivemos simplesmente aquilo que achamos que podemos conseguir e conquistar pelas nossas vidas, pelos nossos esforços, pela nossa capacidade, pelo nosso braço forte, pela minha inteligência, pela intelectualidade, pelo conhecimento que nós, você e eu, podemos obter diante da vida e a experiência que podemos acumular. Mas a verdade é que esta palavra não é simplesmente algo para escrever numa parede, num para-choque de caminhão ou coisa parecida, mas é o entendimento como isso é eficaz, ou seja, como isso é verdadeiro na sua vida. Então, pense e responda para si. O que você acha que poderia acontecer na sua vida, ou até mesmo que está acontecendo, que poderia te separar do amor de Deus? Porque a verdade amados, que todos nós temos os nossos desafios diários. Todos nós temos
desafios conosco mesmo, nós temos desafios com as nossas próprias expectativas, nós temos desafio com a família, com o casamento, para os que são casados, nós temos desafios com os nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos irmãos, com os nossos familiares, nós temos desafios no trabalho, na área profissional, e você pode fazer a lista que você quiser aí. Como viver entendendo nas nossas vidas que é feita uma promessa para aqueles que estão em Cristo Jesus? Então é importante também a pergunta que eu fiz nos últimos 2 domingos, faço hoje novamente para nós. Você está em Cristo Jesus? Porque se nós não estivermos em Cristo Jesus, essas palavras não têm eficácia, essa promessa não é válida, esta promessa é válida para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esta promessa é válida para aqueles que andam e vivem de verdade esta palavra. Quando o texto diz, comentei com vocês que Paulo, até o capítulo 7, ele vem trazendo a realidade do homem sem Deus. E nesses primeiros 7 capítulos, ele fala da necessidade que nós temos de experimentarmos dessa intervenção para que a nossa história mude, para que a nossa realidade mude. No capítulo 7, Paulo fala, no verso 19, o seguinte: olha, aquilo que eu quero fazer de bem, esse eu acabo não fazendo, mas aquilo que eu não quero fazer de mal, eu acabo fazendo. Esta é a natureza do homem, esta é a nossa realidade. Como nós podemos viver as nossas vidas vivendo esta palavra de Deus em nossas vidas, estando em Cristo? Nós precisamos viver uma vida com Cristo. Nós precisamos viver uma vida direcionada, guiada pelo Espírito Santo de Deus. Falei semana passada, quero repetir hoje. E quero insistir também que eu não gosto de rotular as pessoas. Então isso aqui é só uma forma de entender a nossa realidade. Então há 3 tipos de pessoas. Há aquelas pessoas que não estão em Cristo, logo não têm o Espírito Santo de Deus nas suas vidas. Porque a presença do Espírito Santo de Deus é apenas para aqueles que estão em Cristo, aqueles que foram salvos, aqueles que um dia tiveram um encontro pessoal, genuíno, sincero com Deus. Então tem muitas pessoas que não têm o Espírito Santo habitando em si, porque não estão em Cristo, não estão em Cristo. Mas há algumas pessoas que tiveram um encontro pessoal com Cristo Jesus e têm o Espírito Santo. Agora, há outras pessoas que decidiram se aprofundar nessa palavra. Elas não apenas têm o Espírito Santo, mas o Espírito Santo de Deus os tem. É o nível mais profundo de deixar que o Espírito Santo nos domine de fato. É deixar que o Espírito Santo nos dirija de fato. É viver as nossas vidas guiados por Ele. Porque se eu estou em Cristo, não há mais condenação sobre a minha vida. Se você está em Cristo, não há mais condenação na sua vida. Capítulo 8, nos versos 1 e 2, fala assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Mas quando nós recebemos, então, o Espírito Santo de Deus, porque estamos em Cristo, nós temos a escolha de vivermos segundo a vontade de Deus para nós.
Porque quando nós vivemos segundo a vontade de Deus para nós, que coisa alguma será contra nós, que nós não seremos mais acusados, nem condenados, e coisa alguma nos separará do amor de Deus. Qual é o nível da sua relação com o Espírito Santo de Deus? Como você tem vivido a sua vida tendo o Espírito Santo te guiando, te dirigindo, ou você simplesmente acaba deixando-se levar pela sua própria vontade? Um dos maiores desafios que nós temos, eu e você, nós, ser humano em geral, e especificamente o crente, o cristão, é viver segundo a vontade de Deus para nós. É nos deixar ser levado, orientado, instruído e viver o que Deus quer através do Espírito Santo de Deus. Caso contrário, amados, nós vamos para o céu, vamos experimentar o cumprimento dessa promessa que ele diz que nós seríamos glorificados, ou seja, nós vamos experimentar a eternidade com o Pai, mas acabamos vivendo uma vida aqui nessa jornada rasa, superficial. Nós acabamos vivendo aqui uma jornada que é ruim, é uma vida miserável. Mas quando nós entendemos esse projeto de Deus, o Romanos 8, amados, ele relata o projeto mais amplo de Deus a respeito da sua vida, que é o plano da salvação. E esse plano da salvação, que Deus executou em nossas vidas, através de Cristo Jesus e do Espírito Santo, deveria nos levar a um novo entendimento e uma nova prática de vida. Quando a gente lê o texto, o verso 21 fala assim, verso 31 fala assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Que coisas que ele está falando, amados? Ele está falando das coisas da vida. Ele está falando das coisas que são inerentes à vida do ser humano nessa terra. No verso 28, ele fala de novo destas coisas. No verso 28 ele fala assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Ele não está falando só de coisas legais, agradáveis. Ele fala assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Se você ama a Deus, tudo o que acontece na sua vida coopera para o seu bem. Nem tudo, ou talvez muitas coisas, não são agradáveis em nossas vidas, porque nós vivemos num mundo caído, nós vivemos num mundo pecaminoso, nós vivemos numa sociedade egoísta. E no verso 31 ele repete de novo: que diremos, pois, à vista destas coisas? Que coisas? As coisas da vida, amado. As coisas da vida, boas ou ruins, agradáveis ou desagradáveis. Mas ele diz que aquele que não poupou o próprio Filho, antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Paulo, aqui, ele usa esse formato do maior para o menor. Ou seja, ele pega a maior ação de amor de Deus pela sua vida, que é o envio do seu Filho Jesus. Isso é o maior, não tem nada mais, não há prova, não há ação mais forte do que essa por nós. Aquele que não poupou o seu próprio Filho. Se ele fez o maior, se ele fez a ação mais extraordinária
da história de toda a humanidade, da eternidade, que é dar o seu próprio Filho. O que nós podemos dizer do resto das nossas vidas? O que você pode pensar que Deus não está interessado na sua vida depois de ter enviado o seu próprio Filho por você? É Ele quem nos justifica, ou seja, é Ele quem paga esta condenação no nosso lugar. Depois fala, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. O próprio Deus Filho, que está ao lado direito do Pai, intercede por você, por mim, por nós. Quem precisa de alguém mais, se o próprio Deus intercede, pede ao Pai por você? Interceder é pedir em favor do outro. E é isso que Jesus faz conosco. É isso que Ele faz com você. O próprio Deus Filho intercede por você. Então Ele te olha e fala assim: Pai, olha lá pelo meu irmão, pela minha irmã, sustenta, está sofrendo, encoraja, consola. Ele caiu, levanta, Pai. Mas não é só o próprio Deus Filho que intercede por nós. O Deus Espírito Santo faz o mesmo por você. No verso 26 diz assim: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Nós temos a intercessão do Espírito Santo, nós temos a intercessão de Cristo Jesus. Desta forma, amados, uma vez que o próprio Espírito Santo de Deus habita no nosso espírito, daqueles que estão em Cristo Jesus, quem pode se suceder ou ter sucesso, melhor dizendo, tentando contra a sua vida? Nós temos em nós o próprio Deus, que intercede por nós todo o tempo, porque nós nem sabemos como pedir, nós não sabemos como orar, nós não sabemos fazer isso como convém. Às vezes a gente ora para Deus, e Deus nos ouve e atende a nossa oração por misericórdia, por amor a nós, porque o texto diz que nós não sabemos orar como convém. E temos o Espírito Santo e o próprio Cristo Jesus intercedendo pelas nossas vidas. Desta forma, amados, o que pode te separar do amor de Deus? Como eu disse no começo, isso não quer dizer que não haverá tentativas. Há muitas tentativas para te afastar de Deus. Há muitas intrigas nos relacionamentos. Há muitas dificuldades de comunicação em casa, na família. Nós temos um inimigo, e ele é real. O diabo é real. Ele tenta contra a sua vida todos os dias. Mas nós também, na nossa fraqueza, nas nossas dificuldades, no nosso pecado, na nossa negligência, na nossa superficialidade na relação com Deus, nós também, quase sempre, fazemos com que as nossas relações se compliquem. E acabamos experimentando situações que podemos até pensar que Deus não nos ama mais. E Paulo, ele nos propõe duas listas. Ele fala de várias situações, vamos usar a palavra coisas, as mesmas coisas do verso 28 do verso 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Ou sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Que coisas que ele está falando? Ele relata essas coisas agora em duas listas. A primeira lista é uma lista que ele fala de coisas nossas mesmo, coisas que estão muitas vezes inerentes a nós. E depois ele fala de uma segunda lista das coisas externas. A primeira lista que ele usa, ele fala assim: quem poderá nos separar do amor de Deus? Tribulação,
angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada. São situações, como eu disse, comuns. São situações cotidianas. Nós estamos falando de tribulações, nós estamos falando de constantemente sermos tribulados, afligidos. Nós somos constantemente afligidos. A palavra tribulação vem de uma palavra engraçada que era tribulus, e era uma ferramenta que se usava para separar, né, os cereais das folhas, da palha, e eventualmente usado também para tortura. Nós somos afligidos, tribulados, torturados, de forma cotidiana, pelas coisas à nossa volta. Mas ao mesmo tempo também, nós somos angustiados. A nossa alma se angustia. As nossas emoções são fragilizadas. Os nossos pensamentos humanos acabam nos traindo. A verdade é que a nossa alma, nosso psicológico, as nossas emoções, o nosso psique, ele é muito instável. A nossa alma, ela é constantemente abalada de forma a termos momentos de euforia, momentos de depressão. Não significa que você sofre de depressão, mas as condições de temperatura e pressão à nossa volta, ela constantemente traz essa instabilidade aos nossos sentimentos. Qualquer menor coisa que acontece, nos alegra, nos entristece, nos enraivece, nos angustia. O Espírito Santo de Deus, quando nós deixamos o Espírito Santo de Deus nos tomar, as variações, as instabilidades da nossa alma diminuem. Elas sempre vão tentar contra as nossas vidas. É por isso que a Bíblia diz que a nossa carne, que a nossa alma guerreia, luta, milita contra o nosso espírito. É por isso que a Bíblia diz que o nosso espírito está pronto, porque já há nele a habitação do Espírito Santo de Deus. Mas a nossa carne, a nossa alma, as nossas emoções, a nossa angústia, as nossas tristezas, a nossa amargura, o nosso ressentimento, a nossa falta de perdão, nos trai. E muitas vezes as pessoas estão sendo separadas do amor de Deus pelas instabilidades das suas emoções. Ele fala de perseguição. Somos perseguidos. Se nós não somos perseguidos por ninguém à nossa volta, nós somos perseguidos pelo diabo. Ele fala sobre fome, ele fala sobre pobreza, ele fala sobre o medo de não termos nada, ele fala do medo de empobrecermos, ele fala do medo de passarmos fome ou ter nudez, nada para vestir. As pessoas, muitas vezes, nós, vocês, eu, nós, somos afligidos pela possibilidade da pobreza. E depois ele fala sobre violência, né? Ele fala sobre perigo ou espada. Quem de nós não temos medo da violência? Quem de nós não temos medo do malfeitor? Vivemos numa epidemia de violência nesse país, onde as pessoas tiram a vida de outros por conta de nada, ou de quase nada. A gente anda na rua tendo que olhar para todos os lados, com medo do bandido, do assaltante, do assassino, do estuprador. Mas nada disso, nem a angústia, nem a tribulação, nem a pobreza, nem a violência pode nos separar do amor de Deus, apesar de que vai sempre tentar te afastar de Deus.
E depois o apóstolo Paulo nos propõe uma segunda lista, dessa vez as que está de maneira externa. Ele fala, porque eu estou bem certo. Ou seja, ele tem certeza. Ele não acha, ele não ouviu falar, ele não leu em algum lugar. Ele fala assim, eu estou bem certo, eu tenho certeza que nem a morte, também nem a vida. Nós morremos de medo da morte. Estamos vivendo um momento único na nossa geração, que é essa pandemia. E as pessoas estão literalmente morrendo. E o que mais nos dá medo nessa pandemia é a morte. Mas nem a morte, mas também nem a vida. Não é aquilo que vivemos aqui, nem a morte que nos levará daqui é capaz de separar você do amor de Deus. Ele fala, nem os anjos, nem os seres celestiais, nem os demônios, nem a ação maligna é capaz de separar do amor de Deus. Nem os principados, aqui talvez uma referência aos governantes, nem as leis, nem bons ou maus governantes pode separar do amor de Deus. Mas ele fala também, nem das coisas do presente, nem do porvir, nem do futuro. Não é o que você vive hoje ou as suas incertezas do amanhã pode te separar do amor de Deus. As pessoas estão experimentando transtorno de ansiedade por causa do amanhã. E o amanhã não existe. O amanhã não existe. O amanhã é uma projeção da nossa mente. Alguém aqui está vivendo o amanhã? As pessoas estão experimentando o transtorno de ansiedade pelas incertezas do amanhã. Ninguém, por mais poderoso, por mais rico, por mais capaz, tem autoridade ou poder do amanhã, do amanhã. A verdade é, amados, que a única certeza que eu e você temos do amanhã é que Deus estará lá. Só. Então, por que você acha que a sua ansiedade pelo amanhã, por que você acha que você se não fizer, não vai dar certo? Por que você acha que você, se não ter todo o controle do amanhã? O fato é que se nós morrermos hoje, tudo continuará como está amanhã. Então não pense que somos insubstituíveis, não pense que se não for eu, não for você no amanhã, nada vai dar certo. Porque se nós faltarmos hoje, tudo continuará acontecendo amanhã, normalmente. Então nem o presente, nem o hoje, e nem o amanhã, nem o porvir é capaz de nos separar do amor de Deus. Nem os poderes, aqui uma alusão às coisas celestiais. Nem o diabo pode te separar do amor de Deus. Nem altura, nem profundidade. Talvez aqui fazendo alusão do céu e talvez do inferno. Nem altura, nem profundidade. Amados, é nada. Nós poderíamos aqui usar essas palavras e trazer conceitos dessas palavras, mas a verdade é que nada pode separar do amor de Deus se você está em Cristo Jesus, se você deixa o Espírito Santo te tomar. Se você tem não apenas o Espírito Santo habitando em você, mas você permite que Ele dirija completamente a sua vida. Ele então
diz agora para encerrar, nem qualquer outra criatura. Ponto. Nem qualquer outra criatura. Nada, coisa alguma, amados, coisa alguma. Se Ele é por você, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu acho que a maioria de nós aqui, ou vocês que estão nos assistindo pelas redes sociais, talvez se nós tivéssemos aqui um papel, uma caneta, ou no seu notas do seu celular, do seu smartphone, você poderia fazer agora uma lista daquilo que está tentando separar do amor de Deus. Eu poderia fazer para você aqui uma longa lista daquilo que está tentando na minha vida hoje me separar de Deus. Mas eu quero te dizer que se você de fato está firme nessa palavra, de fato você está firme nessas promessas, pode vir o que for. Porque notícia ruim não falta. Porque acontecimentos agradáveis não faltam. Agora, o que muda na minha vida é a nossa postura e a nossa atitude diante dessas tentativas de nos separar do amor de Deus. O que vai definir se você de fato continuará junto de Deus, sem nenhum tipo de separação do seu amor, é a sua postura e a sua atitude diante das tribulações, das angústias, das perseguições, da pobreza, da violência, da vida, da morte, do hoje, do amanhã. O que vai definir, amados, é como eu e você reagiremos ante essas situações. Porque a promessa está feita para você. Essa promessa aqui, isso aqui não é só letra, isso não é filosofia, isso não é nem religião, isso é uma palavra de Deus para a sua vida. Nós não fazemos parte simplesmente de uma agremiação religiosa ou uma instituição cristã. Quando estamos em Cristo, nós nos tornamos filhos e filhas do Deus Altíssimo. Eu quero encerrar lendo ainda aqui em Romanos 8, versos 16 e 17, fala assim: o próprio Espírito, o Espírito Santo de Deus, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo de Deus testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, ou seja, então, por causa disso, somos filhos. Se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Viva essa palavra. Deixe que ela faça parte de você. Não a receba apenas como uma palestra. Não deixe entrar no ouvido e sair no outro. Viva, pratique. Porque você é filha, filho de Deus, herdeiro, co-herdeiro em Cristo. O Cristo que intercede por você e o Espírito Santo que testifica com o seu Espírito que você é filho ou filha de Deus, intercede por você com gemidos inexprimíveis. Está difícil? Dessa lista que nós lemos aqui, talvez você tenha sofrido com várias dessas situações. Eu quero orar com você hoje.